não despreze as promessas de Deus. O texto nosso aqui inicial vai ser no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu já tenho uma água aqui que eu peguei ali. Isso aqui pode deixar lá embaixo, antes que eu derramo. Deixa lá com a Liz lá embaixo para mim, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Quem achou aí, diga amém. Diz assim: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que, por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Amém. O livro de Hebreus já está no Novo Testamento, e é um livro muito profundo, principalmente que ele faz uma alusão muito grande das coisas do Antigo Testamento, trazendo para a Nova Aliança. E o escritor de Hebreus aqui, ele usa um personagem, na verdade hoje eu quero usar dois. O primeiro é Esaú. Nessa ministração, estou utilizando essa passagem aqui porque ele faz uma referência a Esaú, que era um homem que nós vemos lá no livro de Gênesis. Depois se você quiser abrir aí, livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 25, versículo 24, Gênesis 25, 24, começa ali então uma história muito interessante, desse personagem que o escritor de Hebreus falou, para nós não sermos nem fornicador, ou seja, promíscuo, ou profano, como este homem, que por uma refeição trocou o seu direito de primogenitura. Em outras palavras, ele desprezou uma bênção que Deus tinha na vida dele. Ele rejeitou, ele desprezou, ele jogou como se fosse nada. Ele tratou como se fosse de pouca valia a promessa de Deus, a bênção de Deus, algo que Deus tinha para fazer na vida dele, que era direito dele. Esaú, a Bíblia diz o seguinte, que ele era irmão de um homem chamado Jacó, ambos eram gêmeos, e Esaú, quando nasceu, era um homem peludo, meio ruivo, por isso colocou o nome dele de Edom, vermelho. E logo depois, junto com ele nasceu Jacó ali agarrado no seu calcanhar. E a profecia já começou dizendo o seguinte: duas nações estão brigando aí dentro do seu ventre. Rebeca, que era esposa de um homem chamado Isaac, que era filho de Abraão com Sara. Aquele que tinha sido chamado lá em Gênesis 12, dado uma promessa para ele, para os seus descendentes. O filho dele era Isaac. Isaac teve dois filhos, gêmeos. O primeiro a nascer, Esaú, e o segundo, Jacó. E ali foi dito, tem briga aí no seu ventre, porque são dois povos, ou seja, duas nações. E o maior servirá o menor, ou seja, o povo do mais velho servirá o povo do mais novo. Esaú é pai dos edomitas, que é ali aquele pessoal que hoje em dia podemos dizer que está ali na região do Nordeste e ali sul, e parte ali da Síria, aquele norte ali de Israel. Jacó é o pai dos judeus, do povo de Israel, e nós sabemos muito bem, na trajetória ali, grandes coisas que aconteceram, mas a Bíblia diz, vai ter um momento que você vai balançar o jugo, vai se libertar, e aí você também pode dominar eles, mas saiba que o Senhor de vocês ali sempre vai ser o povo do seu irmão, que vai ser mais próximo, vai crescer mais do que vocês. Pois bem, eles cresceram, e chegou determinado momento na vida do pai deles, chamado Isaac, que ele já estava ficando cego, já estava sentindo a morte se aproximar, e ele sentiu o desejo em abençoar os seus filhos. Veja, antes disso acontecer, teve um ocorrido, que foi em Gênesis capítulo 25, versículo 24 em diante. Estavam ali os dois, Jacó mais pacato,
e Esaú mais aguerrido, um homem mais de caça. Só que teve um dia que ele foi caçar e não conseguiu pegar nada, e ele voltou varado de fome, e no meio do caminho estava Jacó ali, fazendo um guisado de lentilhas. Tinha um pãozinho ali, ó, pão quentinho, a toda hora, né? Pãozinho, mais um guisado de lentilhas. Esaú estava varado de fome, tentou fazer uma caçada, não comeu nada, e disse: ó, meu irmão, Jacó, te encontrei nesse caminho, o cheirinho está maravilhoso, dá-me dessa comida, dessa refeição, para que eu coma e não desfaleça. E Jacó faz o seguinte, veja, Jacó era o filho mais novo, por direito ele não seria o herdeiro das bênçãos, porque as bênçãos vinham sobre o mais velho, que era Esaú. Só que ele fez o seguinte, ele tinha a revelação, ele tinha fé, ele tinha, escuta o que eu vou falar, discernimento do qual era o significado de ser um abençoado do Senhor, de ser alguém portador das promessas de Deus, de ser alguém, ele tinha um entendimento do que era a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Já Esaú estava nem aí para isso, porque a Bíblia diz que ele era um devasso, que ele era um profano. Ele tinha uma promessa muito grande, mas ele nem ligava para aquilo que era sobre a vida dele. E Jacó diz o seguinte: eu não sou, legalmente falando, o detentor dessa bênção. Porém, seguinte, vamos ver se é importante para você mesmo, Esaú. Vende-me o direito da tua primogenitura, ou seja, a partir de hoje, se você me vender o seu direito de filho mais velho, ou seja, de ser o portador da bênção de Abraão, nosso avô, eu te dou esse guisado de lentilhas, te dou essa refeição. E Esaú fala o quê? Que me adianta essa bênção de Deus sobre a minha vida, se eu morrer, se eu desfalecer? Fica com essa bênção, com esse raio, esse direito de primogenitura, para você, isso para mim não importa. O que me importa agora é eu saciar o desejo da minha carne, o desejo deste mundo, as coisas que eu preciso deste mundo, é isso que me importa. E o que me importa agora é o que o meu estômago está falando, que é roncando, é fome. Toma esse direito, toma esse daí para você, e me dê esse guisado. E a Bíblia diz que Jacó então deu aquele guisado de lentilhas, deu aquele alimento para ele, e a Bíblia fala, no último versículo, que é o 34, que Esaú desprezou o seu direito, desprezou a promessa de Deus na vida dele. Amados, a Bíblia, ela contém promessas, que é sobre a igreja. A Bíblia contém promessas, que é sobre aquele que quer andar nos caminhos de Deus. A Bíblia contém bênçãos, a Bíblia contém conquistas. Ou você acha que a Bíblia é um livrinho escrito à toa? As promessas de Deus estão se cumprindo. Deus não é homem para mentir, Ele não muda, e nós vemos a mão de Deus acontecendo. Coisas que são impossíveis estão acontecendo, aquilo que Deus prometeu está acontecendo. Hoje eu estava escutando um programa que eu gosto sempre, que é o de uma mulher judia, e ela falando o seguinte: as 10 tribos perdidas estão sendo achadas. Tem uma profecia lá no livro de Apocalipse, que fala sobre os 144 mil, e ali fala os 12 mil de tal tribo, os 12 mil de tal tribo. Mas depois da destruição ali, do reino do norte, inclusive também depois, mais à frente, com destruição pelo Império Romano do povo do sul, só sobrou claramente 3 tribos mais identificadas, que eram a de Judá, de Benjamim e de Levi. As 10 tribos que eles chamam se perderam. Só que eles estão achando hoje em dia onde estão essas tribos. Pega ali no norte da África, pega ali na Índia, pega em tal lugar, faz o exame de DNA e fala: já achamos a tribo de Simeão, já achamos a tribo de Manassés, a de Efraim, a de Dan, já estamos achando a de Assé, a de Naftali. Queridos, aquilo que seria impossível, a ciência até mesmo está trabalhando agora para cumprir a palavra de Deus.
daquilo que ninguém falava. Não, não tem como mais saber, está tudo misturado. Já estão começando a definir as tribos. Israel ficou 2000 anos fora da terra, voltou aquilo que seria impossível. A palavra de Deus está se cumprindo. São promessas de todo aquele que confia, permanece, recebe. Só que Esaú, a Bíblia está dizendo aqui que ele desprezou isso. Só que aí aconteceu um dado seguinte, que no capítulo de número 27 de Gênesis, o versículo 1 até o 45, eu só estou dando a referência que são textos grandes, mas aqui eu estou dando um resumo. Rebeca era mais chegada a Jacó. No Antigo Testamento tem muito disso, né? Sempre tem um filho preferido. Rebeca era mais chegada a Jacó e não queria que Esaú pegasse a bênção. Talvez até porque ela tinha o conhecimento, a ciência, que Esaú desprezou e que passou o direito de primogenitura dele para Jacó. E ainda estava casando ali com uns filhos ali de Et, que era um grupo pagão, umas nações pagãs, e isso era dor de cabeça para aquela mulher, que a Bíblia diz que tanto Isaac como Rebeca ficava angustiado com os relacionamentos de Esaú. Ao ponto de eles falar, não, a gente não quer que Jacó casa com essas mulheres daqui, porque se casar com isso aqui, aí para que serve a vida? Pegaram Jacó e mandou lá para o parente dele, Labão, para ver se arruma uma mulher ali da tribo deles, do povo deles. Mas dito isso, voltando aqui, Rebeca tentou dar uma mãozinha, e a mãozinha foi o quê? Enganar a Isaac. E ali eles se vestiram, vestiu Jacó com mantos de pele, porque era mais peludo, botou o cheiro, e tem aquela história, aquela passagem que nós sabemos muito bem, que ali Isaac abençoa Jacó, achando que era Esaú. Foi ou não foi? Ele engana o pai dele, ó, o cheiro, a pele aqui, é do meu filho Esaú, porém a voz de Jacó, és tu mesmo meu filho Esaú? E Jacó fala, sim, é Esaú, e ali ele abençoa Jacó. A Bíblia diz que quando Isaac termina, acabou de abençoar Jacó, Jacó sai, chega Esaú com a caça, que Isaac tinha pedido anteriormente, ó, eu quero te abençoar, mas antes faz aquela caça para mim, e ele vai caçar, e nesse momento, Jacó fez tudo isso, enganou o pai dele, e aí, Isaac fala para Esaú, meu filho, tudo aquilo que eu tinha te falar de bom, eu passei para o seu irmão, agora eu vou falar para você, ó, você vai ser um burro selvagem, vai ficar no deserto, vai ser servo do teu irmão, e aí lascou ele todinho, e foi esse momento, que nós lemos aqui no livro de Hebreus, que Esaú ergue a sua voz, chora, grita, clama, mas já era tarde demais. Eu acho interessante que Deus, Ele não opera nessas coisas com base na mentira, viu? Em Gênesis capítulo 32, versículo 24, Gênesis 32, versículo 24 em diante, Jacó tem um encontro com o anjo de Deus, e ali a Bíblia diz que ele luta com o anjo, e o anjo toca na coxa dele para ele soltar, e ele fala, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Ou seja, confirma a benção, porque aquilo que ele mais a mãe dele fez, foi uma maracutaia. Só que o detalhe está no capítulo 25. A legalidade ali não teve engano. Ali Jacó não enganou Esaú, ali Jacó não enganou ninguém, ali Jacó fez uma proposta para Esaú, e Esaú desprezou a bênção. Então, eles tentam dar uma mãozinha, mas no capítulo 32, Jacó tem um encontro com Deus, e ali sim nós vemos a confirmação da bênção. Quando ele estava procurando ser abençoado por Isaac, ele falava que era quem? Esaú. Só que ali Deus fala, você não vai mais chamar Jacó, porque eu sei quem é você, e nem vai ser Esaú, o seu nome agora é Israel, é príncipe de Deus. E abençoa ele, e confirma ali o direito da primogenitura.
Mas sabe por que foi Jacó? Porque Esaú desprezou a promessa de Deus na vida dele. Queridos, isso é muito forte. Ele tinha uma promessa de ser pai de grandes nações. Tinha uma promessa, ele tinha um direito. Muito mais que uma promessa, ele tinha um direito de primogenitura. E por causa de um raio de uma alimentação, ele abriu mão disso. Veja, ele achou que ia morrer. Queridos, mas a promessa de Deus, se era sobre a vida dele, se ele tem esse direito, Deus não ia deixar ele falecer. Ele tinha que crer. Mas a Bíblia chama ele de quê? Promíscuo e profano. Por quê? Porque a pessoa que não entende ou não valoriza a promessa de Deus, ele tende a valorizar os seus desejos da sua carne. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a salvação no temor de Deus. Veja, nós que temos tais promessas. Aquele que tem promessa, ele se separa das coisas deste mundo. Ele não anda segundo o conselho do seu coração, ele não anda segundo o conselho dos seus desejos, das suas paixões. Porque no momento que você andar no conselho dos seus desejos, das suas paixões, das suas vontades, você perde a promessa de Deus, você perde a bênção de Deus, você perde aquilo que Deus tem colocado diante de você. Deus tem projeto, mas a pessoa que não entende as coisas do Espírito. Esses dias eu fiz uma seleção de mensagens sobre a vontade de Deus, sobre andar na vontade de Deus, a revelação das coisas de Deus. A pessoa vai dar vazão para outras coisas, e é por isso que nós vemos pessoas, ao invés de seguir aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem para abençoar, aquilo que a palavra de Deus comissiona sobre a sua vida, anda nos meus caminhos, escuta a minha voz, filho meu. Ele prefere andar segundo a sua vontade, e aí começa a sofrer as consequências das suas escolhas, as consequências da sua falta de fé. E é por isso que o escritor de Hebreus diz: não sejam como Esaú, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão sendo como Esaú. A palavra de Deus está falando de grandes coisas, de vida eterna, de ressurreição, de bênção na família, de prosperidade, e a pessoa tem rejeitado, tem desprezado tudo isso. Quantos têm desprezados? Sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer, sabe que Deus existe, sabe que entregou o seu filho, mas ainda assim, ele anda conforme os rudimentos deste mundo, os rudimentos da sua vontade. Ele não entende o que é nascer de novo, não entende o que é ser uma nova criatura, ou até entende, mas começa a não perseverar, começa a retroceder, começa a duvidar. E amados, isso gera um desprezo na promessa. Veja que ele tinha o direito. A Bíblia não diz ele não tinha o direito, não, ele tinha o direito, mas ele abriu mão. Você está aqui na igreja, tem grandes promessas, tem grandes palavras sendo faladas aqui, não por mim, mas o próprio Deus colocou aqui, que está sendo pregado, está sendo ministrado. Você pode ler, mas o milagre acontece, a transformação acontece no momento que você recebe a palavra de Deus e diz: isso aqui é um tesouro, isso aqui é uma pérola na minha vida. O problema é que a palavra de Deus chega muitas das vezes para poucos, e aquilo para ele não é nada. Tem tesouros, mas a pessoa, para ele aquilo não é nada. Ele prefere ficar comendo as lentilhas que o mundo dá. Deus tem grandes coisas para realizar, mas ele troca tudo, ele despreza tudo por causa de momentos na sua vida. Ele parece aquele crente Sansão. Sabe qual é o Sansão? É aquele que tem grandes bênçãos, grandes promessas, milagres já aconteceram, mas ainda assim
por causa de uma mulher, por causa de um momento, por causa de um desejo, ele põe tudo a perder, e o final da vida dele é uma cegueira, é uma humilhação. Está me entendendo? Então, queridos, se você está aqui hoje escutando essa palavra, não seja como Esaú. Não troque as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, para as coisas deste mundo. Diminui a televisão, diminui tanta bobagem que nós estamos ingerindo, colocando na nossa vida, e nos esquecemos que nós devemos nos consagrar mais a Deus. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Samuel, não quero desprezar as promessas de Deus, fortaleça-se no Senhor então. O problema é que as pessoas estão buscando a sua força em outras coisas. A minha alegria vem do Senhor. A pessoa fica buscando alegria nas drogas, fica buscando alegria no álcool. Tem pessoas que estão dentro da igreja, no momento da luta, no momento da aflição, ao invés dele prostrar o seu joelho no chão, clamar ao Senhor: Senhor, o Senhor me reforça, eu estou passando por lutas, por momento de dificuldade. Ao invés dele buscar a sua alegria no Senhor, a sua força, sabe o que ele faz? Mesmo dentro da igreja, ele vai para o mundo do álcool, vai começar a buscar as drogas, vai começar a prostituição, vai começar o adultério, tanta coisa lá fora, sendo que ele pode ser fortalecido no Senhor. Não tire o seu olhar daquele que pode fortalecer a sua vida. As pessoas ficam tentando buscar um preenchimento que Deus pode dar. Deus está falando, Deus está ministrando, mas ainda assim fica igual Esaú, ao invés de se fortalecer no Senhor. Por que Esaú não botou o joelho no chão e fala: Senhor, eu tentei procurar minha casa que não achei, me dá uma direção, me ajuda. Ele trocou tudo pela primeira oportunidade aqui no mundo, pelo primeiro manjar que poderia passar rapidinho. Não sejais como Esaú. E agora, continuando aqui a mensagem, o segundo personagem, para não me alongar muito, é um personagem polêmico. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12, eu quero falar sobre Judas Iscariotes. Negócio que nós, às vezes, lembramos de Judas somente como traidor, que é o final, Judas o traidor. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o princípio, para que ele foi escolhido? Lucas capítulo 6, versículo 12, diz o quê? Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Já quando era dia, chamou a si seus discípulos, ou seja, ele tinha vários discípulos, e escolheu 12 deles. Judas foi um escolhido. Escolheu quantos? 12. A quem também deu o nome de apóstolos, mensageiros. E aqui ele fala o nome de Pedro, de André, Simão. Só que no último versículo aqui, ó, o 16 diz: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Veja, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que quando Jesus chamou ele não escolheu um traidor. Ele escolheu o quê? Um discípulo. Ele escolheu o quê? 11 apóstolos e nomeou: você vai ser o traidor? Ele escolheu o quê? Um apóstolo. E muito mais do que isso, em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 6, a Bíblia diz que ele chamou os 12 a si, Jesus chamou os 12 a si e deu a eles autoridade e poder para expulsar demônios e efetuar curas sobre pessoas que estavam enfermas. E a Bíblia diz no versículo 9 que eles também, além de efetuar curas, e grandes coisas aconteceram na mão daqueles 12 apóstolos, incluindo Judas Iscariotes, eles também pregaram sobre o reino de Deus.
Nós lembramos de Judas como o traidor, mas eu quero que você analise aqui essa situação. O ministério de Jesus foi mais ou menos 3 anos e meio. No primeiro ano ele não traiu, no segundo ano ele não traiu. Sabe o que Judas estava fazendo? Pregando o evangelho. Ele estava orando pelos enfermos. Ele estava expulsando demônios. Ele estava escutando a palavra de Deus pela boca de Cristo. Ele é aquele que quando Pedro fala: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E a Bíblia diz: e os outros discípulos falaram o mesmo. Foram juntos. Ele falou: só tu tens palavras de vida eterna. Judas falou isso. Você está me entendendo? Só que tem um texto aqui que eu acho muito profundo de Judas. Abra comigo em Mateus capítulo 19. Olha só isso aqui. Eu estava lendo hoje, gente, isso aqui foi muito forte. O exemplo primeiro que eu usei aqui, que foi de Esaú, foi forte, mas esse aqui, escuta. A Bíblia, eu amo ela porque ela é viva, ela nos ensina muito. Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 22, por causa do tempo. Quero pregar só mais uns 20 minutinhos, depois de entrar na ceia. Versículo 22 diz assim: o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía... Perdão, vamos começar do versículo 21, porque eu quero falar uma coisa aqui, ó. Versículo 21, e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Jesus chamou um jovem aqui para segui-lo. Versículo 22, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, ou seja, riquezas. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é. Versículo 27, escuta, presta atenção nisso aqui agora. Veja que o contexto é de um rapaz que chegou, foi chamado para seguir Jesus. E Jesus fala: desapegue-se deste mundo material, que é uma coisa que ele viu naquele jovem. E o jovem retirou-se triste, ele foi chamado para seguir e não seguiu. E aí Pedro, versículo 27, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Pedro, no versículo 27, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós quem? Os 12 apóstolos, incluindo quem? Judas. Nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Veja que Judas, ele abriu mão de tudo que tinha e seguiu Jesus. Ele foi mais profundo que aquele jovem. Versículo 28, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós quem? Os discípulos dele, os 12. Vós que me seguistes, incluindo Judas, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, incluindo Judas, sobre 12 tronos, vós se assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Queridos, preste atenção. Jesus não tinha sido crucificado, Jesus não tinha feito a última ceia ainda lá no Getsemane. Ele tinha acabado de falar com um jovem que queria seguir, mas por causa do amor às riquezas ali assim, teve dificuldade. Mas de repente Pedro fala: em nós os discípulos aqui, incluindo Judas, nós que te seguimos, o que nós vamos receber? Jesus dá uma promessa. Qual era a promessa? Vocês, meus 12 apóstolos aqui. Não era Matias, não era Paulo que estava ali, era Judas. Samuel, mas tinha uma profecia que haveria um traidor lá no Antigo Testamento, mas diz o nome que era Judas? Queridos, daqueles 12 apóstolos, todos ali, qualquer um daqueles tinha grande potencial para atrair Jesus. Você está me entendendo? A Bíblia fala que haveria um traidor, mas lá no Antigo Testamento nenhuma fala, e Judas.
Porque teve um rei, 200 anos antes de reinar, eu até preguei sobre ele recentemente, que foi Josias. Foi falado o nome dele. Haverá um rei chamado Josias. Qualquer um daqueles apóstolos ali poderia trair. Era certo, as escrituras diz que um deles iria trair, mas em nenhum momento, até aquele momento, falou que era Judas. Ainda que pode ser que Jesus sabia. Eu creio que sabia. Mas ele não tinha traído. Ele estava sendo um apóstolo. E ali tinha uma promessa. E qual era a promessa? Que na regeneração, ou seja, lá no final, lá quando estiver acontecendo lá, aquilo tudo ali que está escrito em Apocalipse, vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que promessa profunda. Olha o que Judas tinha. Um homem que estava ouvindo a palavra de Cristo. Um homem que foi usado para ser um apóstolo. Que grandes coisas aconteceram com ele. Ele esteve junto de Jesus. E ele tinha essa promessa que eu acho que de tudo aquilo que eu já li aqui sobre Judas, isso aqui, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, que coisa poderosa. E ele escutou. O que aconteceu? O que aconteceu com Judas? Sabe o que aconteceu? O mesmo que Esaú. Uma bênção tamanha foi trocada por uma coisa tão pequena. Ele viu tudo aquilo. Alguns teólogos falam que talvez ele ficou esperando Jesus ser o grande general, mas independente disso, em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 16, a Bíblia diz que Judas então foi procurar os sacerdotes para falar, ó, vocês me pagam aí, que eu entrego ele para vocês. Aquele que tinha prometido que Judas seria um grande juiz, queria julgar as tribos de Israel, ou seja, Israel será restaurado. Porque se ele estava esperando a restauração de Israel, já tinha uma profecia, vai ser restaurado, mas é lá na frente, na regeneração. E os meus apóstolos, vocês 12, terá 12 tronos, e vocês ali vão se assentar, e vão julgar as tribos de Israel. O fato é que essa promessa para ele não valeu de nada, ele desprezou, ele jogou fora por 30 moedas de prata. Quantas pessoas desprezam a palavra de Deus, a promessa de Deus, por coisas tão pequenas. É por um namoro que não vai para frente, é por um emprego que não vai te levar a canto nenhum, é por uma amizade. Queridos, quantas pessoas param de vir à igreja, param de seguir a palavra de Deus, saem daqui por causa de uma amizade, que apresentou às vezes um vício, que chamou para realizar uma determinada atividade, e a pessoa se esfria, sabendo que tem promessas, coisas grandes, tremendas de Deus, para realizar na vida dele, e ele troca as coisas vindouras, uma vida eterna, ele troca bênçãos sem medidas aqui nessa terra, por causa de um amigo, que só está levando ele para o buraco. Está na igreja bonitinho, chega na faculdade, vira o bicho. Está na igreja bonitinho, começa a ter um relacionamento, vira o bicho. Está na igreja ganhando bem, aí de repente vai para outro emprego, bagunça tudo. Queridos, se você despreza a palavra de Deus na sua vida, aquilo que Jesus Cristo conquistou, aquilo que é prometido, aquilo que você sabe, que é a obra do Cordeiro, e ali pela fé nós alcançamos, se você vira as costas para isso, querido, qual a diferença nossa para Esaú e para Judas? Por isso estou dizendo, não despreze as promessas de Deus. Eu acho interessante que ele faz isso.
Mas sabe quando é que ele vai trair Jesus? Sabe quando é que Judas vai trair Jesus, vai colocar o plano em ação? Quando está ceando. Sabe quando é que o diabo, Satanás, entra em Judas? Quando está ali na ceia. E aí fala, aquele que molhar comigo o bocado de pão aqui assim, é aquele que vai me trair. E aí ele vai lá e molha. E Jesus olha para ele e fala assim, vai o que tem que fazer. O que você está combinando? E aí a Bíblia diz, e Satanás entra em Judas. Só tem 2 discípulos que Jesus dê esse comando, essa revelação. Ele fala, ó, tem 2 aqui comigo, mas um de vocês é um diabo. Para Pedro também ele fala, ó, afasta-te de mim, Satanás, ou seja, diabo. Só que Judas foi aquele que abriu o coração dele para as coisas deste mundo até o final. E aí ele sai. Jesus tinha lavado até os pés dele, mas ali na ceia ele sai para buscar as pessoas para atraírem Jesus. E ali Jesus depois dá as instruções para os seus discípulos. E ali lá no Getsêmani nós vemos ele então traindo a Jesus. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, pensa comigo. Aconteceu algo, se você puder, abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos. É o último versículo aqui que eu quero utilizar. Atos, capítulo 1. Vamos falar de Judas, que é uma pessoa que a gente quase não fala. Atos, capítulo 1. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje, diga amém. Atos, capítulo 1, versículo de número 15. Olha só que interessante. Atos, capítulo 1, versículo 15. Nós sabemos muito bem que ele deixou a carnalidade entrar. Atos, capítulo 15. Atos 1, versículo 15, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão era quase 120 pessoas, disse, varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que o prenderam, porque foi contado conosco. Judas foi contado com quem? Com quem? Com os apóstolos. A gente nem pode utilizar aquela passagem do livro de 1 João, que diz o seguinte, saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Aqui nem se aplica, porque Pedro está dizendo, ele era dos nossos. Olha só que interessante, ele era dos nossos, não, saiu porque nunca foi crente, não, ele era crente, ele cria em Jesus, ele confessou que só Jesus era a verdade e a vida, ele confessou que Jesus era o Cristo, junto com Pedro. Ele era dos nossos, porque foi contado conosco, e alcançou sorte nesse ministério. A palavra ministério significa uma obra, um trabalho. Ora, esse adquiriu um campo com ganho, com o galardão da iniquidade, precipitando-se, arrebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua língua nesse campo se chama Alçadema, isso é campo de sangue. Rapidinho aqui, Judas depois que traiu Jesus, ao invés de fazer igual Pedro, que se arrependeu, chorou, ele foi chorar, jogou lá as moedas lá no templo lá, e saiu chorando, pegou uma corda e foi dar cabo na vida. No livro dos Salmos que está escrito, versículo 20, fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite, tome outro o seu bispado, ou seja, o seu ofício, o seu lugar. Pedro diz então, ele fez isso, e com o dinheiro dessas moedas que ele jogou no templo, foi se enforcar, o pessoal foi lá, disse, não vamos colocar isso aqui no templo, que é dinheiro de sangue, vamos comprar então um cemitério para os estrangeiros, e comprou um cemitério dos estrangeiros que até hoje existe lá em Israel. Só que ele cita a palavra, o Salmo diz o seguinte, nesse que fosse trair, que o campo dele ficasse deserto, ou seja, lá é só morte, preço de iniquidade, porém, outro deve tomar então o seu bispado, a sua promessa. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós,
Começando no batismo de João até o dia de hoje, nos foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, tem 11 agora, porque um foi para a iniquidade. Agora nós temos que colocar outro no seu lugar, porque tem uma profecia que tinha que ser os 12, tem que colocar mais um no lugar. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido. Pedro então colocou 2 homens que ficou com eles desde lá do batismo de João, desde o início do ministério de Jesus. Jesus tinha vários discípulos, mas dos discípulos escolheu 12, mas ele tinha vários outros discípulos. Está me entendendo? Lucas capítulo 10, você vê Jesus mandando 72, depois mais 72, ele tinha vários discípulos, mas 12 eram os principais. E ali ele falou: tem 2 aqui, para a gente escolher, que é José, chamado Justo, ou Matias. E aí o versículo 25, escute o que Pedro fala: para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre um homem chamado Matias, e Matias foi escolhido então para ocupar a vaga de Judas. Logo depois, um Tiago chamado, Tiago menor que se chamam, foi morto a espadada, mas não teve essa outra parte. Vamos colocar outro no lugar, porque a profecia era, para aquele que fosse o traidor, alguém tinha que pegar o ministério. Por quê? Tinha a profecia que os 12 apóstolos ficariam para julgar as 12 tribos. O projeto de Deus não foi frustrado, porém a pessoa de Judas se desviou do caminho. Queridos, só pode desviar aquele que foi enviado. Só pode desviar aquele que está num caminho. Judas tinha a promessa, Judas tinha uma palavra, mas ele se desviou do caminho. Deus conhece todos os corações, como disse Pedro aqui. Judas, ele não tem como falar: a culpa não foi minha, a culpa foi dele, porque ele tinha toda a palavra, e o coração dele guiou ele naquela condição. Ele desprezou grandes promessas. A Bíblia não diz, Jesus não mandou, ou os apóstolos não mandaram ele dar cabo na vida. Ele deu cabo na vida porque quis. Ele não se arrependeu. O que Pedro fez também foi uma covardia. Ele negou Jesus 3 vezes, mas depois Jesus se encontra com ele e fala o que para ele 3 vezes? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? E ele muda a vida. Queridos, quando Jesus, quero terminar dizendo isso aqui, quando Jesus é traído com um beijo, ele olha para Judas, ele não fala com sarcasmo, ele não fala com mentira, ele não fala com desdém, ele chama Judas de amigo, porque Jesus olhava para ele como um amigo. A Bíblia fala que Judas era ladrão, ele ficava ali com a sacolinha e roubava. Tanto é que teve uma mulher que derramou ali sobre Jesus um perfume, e eles ficaram falando: podia ter feito isso com os pobres, e Judas também falou. E a Bíblia fala, ele falou aquilo não é porque ele tinha esse amor por Jesus, não, é porque ele era ladrão. Nós somos tentados nas nossas consciências. Se você não quer desistir, se você não quer desvalorizar ou desprezar as palavras de Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa, não brinque com quem é você. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele pode te capacitar para você perseverar até o final e receber a coroa da vida e assentar-se com Ele no trono. São promessas, Apocalipse 2, Apocalipse 3. Mas isso só vai acontecer com aquele que perseverar até o final. Apocalipse capítulo 14, 12, para acabar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não quero desprezar as palavras de Deus. A perseverança dos santos é aquele que guarda as palavras de Deus.
no seu coração, e a sua fé é mantida em Jesus. Esse recebe aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Jesus conquistou ali na cruz, mediante a fé, esse vai receber. Amém? Valorize a palavra de Deus. Não olhe para as coisas do mundo, não troque as promessas, as bênçãos de Deus por um prato de lentilha ou por 30 moedas. O que Deus tem para você são coisas incomensuráveis, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Amém? Um forte aplauso ao Senhor Jesus então. Se coloque de pé.